Agora iremos falar de derivação implícita. O que é uma derivação implícita? Pois bem, há algumas curvas que possuem certas equações que não são gráficos de função, como por exemplo essa equação, que é a equação da circunferência. Mas ainda assim, mesmo em uma circunferência, nós podemos estar interessados na equação da reta tangente. Então, estando interessado na equação da reta tangente, como faz para a gente conseguir encontrar a derivada, aquela que nos auxilia na inclinação, se eu não tenho função? Para isso, existe um recurso chamado derivação implícita, que consiste em pegar a equação e derivar toda ela de ambos os lados, esquerdo e direito. E quando você faz isso, você diz que está derivando implicitamente. Mas antes de falar da derivada implícita, eu quero ressaltar uma notação que a gente falou brevemente para a derivada, mas é uma notação muito utilizada, especialmente nesses casos, que é a notação de Leibniz. Se eu tenho y igual a f de x, é verdade que nós representamos a derivada por f' de x ou y'. Porém, há outras maneiras de representar essa derivada, como por exemplo a notação de Leibniz, que você representa por essa maneira, colocando dy em cima, indicando que está derivando a função y, e dx embaixo, indicando que é em relação a x. Não é para ter esse espaço não, só tem por causa da perninha do y. Então, essa notação dy dx indica derivada de y em relação à variável x. Então, para efeito, todos aqueles exemplos que nós utilizamos para a derivada, poderia ter sido utilizado essa notação de Leibniz. Se eu colocar o seguinte exemplo, derive, dois pontos, aí eu coloco letra A, vou colocar y igual a seno da exponencial de x quadrado. Então, na minha solução, eu posso escolher colocar y' igual e sair derivando, mas dessa vez eu vou usar a notação de Leibniz para a gente ir se acostumando. Ficou junto aqui o x, ó, aí não fica. Vou tentar fazer, pronto, assim, ou colocar assim, pronto. Eu posso usar a notação de Leibniz, derivada do y, a variável é x, então coloco o x e derivo. Derivada aqui é o cosseno, porque eu estou derivando a função seno. Cosseno de quê? Disso aqui, vezes derivada da interna. A nossa interna, perceba que é uma função exponencial. Então, vou multiplicar pela derivada dela. A derivada dela é a própria exponencial. E nossa própria exponencial também tem interna. Então, eu tenho que continuar multiplicando pela derivada dessa nossa outra interna, interna da interna. Agora é só organizar, o polinômio vem para frente, depois a exponencial e por último a trigonométrica. Ok? Aí voltando aqui, vamos supor que eu estou interessado, perceba, antes de mais nada, perceba que nós temos duas variáveis nessa equação, x e y. Então, como nós temos duas variáveis, eu posso derivar o x em relação a y e eu posso derivar o y em relação a x. Daí eu vou usar Leibniz e dependendo da maneira que eu vou utilizar, eu uso um tipo de Leibniz. E eu vou colocar o seguinte problema ou exemplo. Considere a equação, que é essa equação aqui. Vou colocar assim, ó, letra A, determinar a derivada de y em relação a x. Perceba que eu não falei dy dx, eu já leio como derivada de y em relação a x em termos de x e y. O que significa em termos de x e y? Significa que a minha derivada vai depender de x e também de y, ou seja, lá na solução
vai ter esses dois valores provavelmente. A letra B, eu quero que determine agora a derivada do x em relação a y, meio que ao contrário. Então, aqui nessa situação, o y eu vou encarar como variável e o x como função. Aqui é y como função e x como variável. A gente vai já ver na prática como isso funciona. Em mesmo enunciado do anterior, em termos, que é um R meio que misturado com M de x e y. Depois vamos colocar nosso sol, letra A. Letra A, vou trazer de volta a minha equação, que é x² mais y² igual a 1, e vamos derivar. Quero derivar, na letra A, eu quero a derivada do y em relação a x. Então, na letra A, eu vou encarar aqui o x como sendo variável. Lembre-se que quando eu tenho uma equação dessa forma, a questão de ser variável depende do ponto de vista de como eu vou encarar a equação. Então, tanto o x quanto o y pode ser variável. Para a letra A, eu quero que o x seja variável. É ele que está aqui embaixo. Variável. Ok, variável. Então, vamos pegar e derivar aqui todo mundo. Eu vou até escrever aqui, ó. Derivando. Todo mundo eu vou derivar, só que eu não vou escrever todo mundo, em relação a x. X, que pede a letra A. A gente fala derivando o quê? Implicitamente. A gente não fala derivando todo mundo, a gente fala derivando implicitamente. Derivou uma equação implicitamente. Em relação a x, 2 pontos. Vamos derivar. Eu vou derivar como? Lado esquerdo e lado direito. Lado esquerdo é uma soma. Então, tem que derivar cada parcela. Primeira parcela. Qual é a derivada? Que tipo de função é essa? Potência. Potência de quê? Variável ou função? Para nós, x é variável. Como é que eu derivo a potência de variável? Expoente para frente e de... Pois bem, derivei então da 2x, expoente para frente, diminui 1. Mas agora eu vou derivar. Guys, aqui tem um detalhe importante. Tem um detalhe importantíssimo. Qual é o detalhe nessa parte que nós devemos nos atentarmos? É que aqui é potência. Como é que eu derivo potência? Passo 2 para frente, diminui 1. Sim, muito bem. Mas acontece que não é potência de variável. A nossa variável é o x. Isso aqui não é x, é y. Então, não é potência de variável. É potência de quê? De função. Esse y passa a se comportar como função. Então, já que ele passa a se comportar como função, eu devo invocar a regra da cadeia e multiplicar pela derivada dessa função, que é o y. Em réu a quem? Em réu a x. Em respeito a x, em relação a x. E derivei. Pronto. Aqui é a derivada de constante, que todo mundo sabe que é zero. Pois nice. Então, vou se atentar a esse detalhe importante. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, como eu quero justamente a derivada do y em relação a x, ela acabou de aparecer. Eu vou pegar esta parcela e vou passar para o outro lado. Então eu venho com esse 2y dx, e esse 2x vai para o outro lado como menos 2x. E agora eu tenho aqui um produto deste fator por este fator. O que eu posso fazer? Pegue esse produto e jogue para o outro lado. E daí, como eu vou jogar ele para o outro lado, ele estava multiplicando e vai passar a ficar dividindo. E eu vejo esse 2 que vai morrer com esse 2. Vai ficar menos x sobre y e pronto. Acabo de descobrir a derivada do y em relação a x. Essa expressão. E observe que está em termos de x e em termos de y, conforme o enunciado pedia. Em termos de x e y. Ok, agora a gente vai para a letra B. Na letra B,
O que é a letra B? Eu vou pegar a mesma equação, x² mais y² igual a 1. A letra B, vamos lembrar, é a mesma coisa ou quase que a letra A. Só que na letra B, eu não quero dy dx, eu quero dx dy. Ou seja, eu quero derivar a derivada do x em relação a y. Então, na minha equação, enquanto na letra A eu derivava implicitamente em réu a x, eu agora vou derivar implicitamente em réu a y. Vamos lá. Aí eu vou colar aqui o mesmo texto para ver como funciona. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer. Então, derivando implicitamente, não veio o P aqui. E aqui, né? Implicitamente em relação a y. Eu vou derivar em relação a y. Por que em relação a y? Porque nessa letra B, a minha variável agora é y, então vou derivar em relação a y. E já no começo eu já tenho aquele detalhe. No começo, derivada da potência, expoente para frente, diminui 1. Mas nós temos um detalhe, guys. A nossa variável, ela é y, ela não é x, ela é y. Então, esse y se comporta como variável. Esse x passa a se comportar como função. Então, na hora que eu derivei essa função aqui, ela tem interna produção. Portanto, eu vou multiplicar pela derivada da sua interna, derivada do x. Em relação a que variável? Variável y. Então, tem que colocar o dy aqui. Mas aqui é só passa para frente, diminui 1. Não tem interna, porque o nosso y é a variável. E aqui é 0. Daí a gente faz o mesmo processo que a gente fez na letra A. Eu vou deixar para vocês fazerem. E você vai ver que vai dar menos y sobre x. E pronto, eu tenho a letra A. Lembrando que o processo, o passo daqui para cá, fica como exercício para vocês. Já que é semelhante à letra A. Ok? Thanks!